TV Aberta São Paulo, no Quality by Maracelo de hoje, estamos recebendo Marcelo Pavan. Ele é numerólogo cabalístico, ele é coach e é constelador sistêmico. É um estudioso das escrituras sagradas, da cabala e da numerologia. Dedica a transformar vidas através da numerologia cabalística. Confiram. Shabbat Shalom, meu nome é Marcelo Pavan, eu sou numerólogo cabalístico, terapeuta integrativo e eu quero dizer para você que eu atuo tanto dentro do país quanto fora do país. E é um prazer estar nesse programa de TV maravilhoso. Já é a terceira vez que eu estou aqui. Eu quero agradecer a toda a equipe, quero agradecer a todo mundo, porque realmente é fabuloso poder estar aqui explicando para você a grande importância tanto da numerologia cabalística quanto de um processo de terapia integrativa, principalmente no momento em que a gente vive hoje, né? Muitas pessoas estão vivendo um momento de incerteza, né? O que vai acontecer, o que é e o que não é, né? Então, eu quero falar para você hoje, para você que é uma pessoa, ou para você que está montando um negócio, ou para você que é um empresário, que a numerologia cabalística ela tem uma fundamentação judaica muito forte e ela é uma ciência, ela não se separa de um processo de psicanálise, porque eu também sou psicanalista, né? Não sou psicólogo, mas eu sou psicanalista, de outras terapias integrativas como programação neurolinguística, hipnose ericksoniana, mas da construção que nós temos aí da nossa psique e da nossa personalidade. Vou falar um pouco hoje sobre a primeira parte da numerologia cabalística. Quando você faz um mapa numerológico cabalístico, que é para a sua vida toda, é a única numerologia que é para a vida toda, dentre todas as outras já estudadas, garanto para você que essa é a mais efetiva e a mais assertiva. Num primeiro momento, a primeira coisa que ela traz para você é a questão do âmbito da sua personalidade. Ela vai trazer o construto da tua mente, né? Que é inconsciente, pré-consciente e consciente. E é muito importante, você vai entender por que é importante ter esse conhecimento. A primeira coisa que o mapa te dá é essas três características, né? Da personalidade, que é a motivação, que está ligado ao nosso inconsciente, que é o motivo das nossas ações, né? Ela te dá a impressão, que está ligado ao nosso pré-consciente, como a gente se mostra perante as outras pessoas. E a nossa expressão, que está ligado ao nosso consciente, ou deveria estar ligado ao nosso consciente. Você vai entender o porquê deveria estar ligado, mas muitas vezes não está. Porque com o passar dos anos, o inconsciente passa a dominar a nossa vida. Ele tem essa tendência de passar a dominar a nossa vida. E a gente acha que está consciente, a gente acha que está no domínio das coisas, mas a gente percebe pelos nossos resultados que isso não é bem assim. Tá? As coisas não estão ocorrendo da forma como a gente gostaria que estivessem. Então, quantas pessoas vejam falar, Marcelo, eu já fiz de tudo na minha vida e nada dá certo. Não é nada dá certo. Se existe um obstáculo, é porque tem como transpô-lo. Se existe um problema, é porque existe, com certeza, uma solução para esse problema. Né? A gente pode, em nenhum momento, não ter encontrado, mas ele existe. E o mapa cabalístico ele passa por um viés de um raio-x da sua vida. Ele mostra tudo da sua vida. Mas, como eu falei, vamos nos concentrar nesse primeiro momento na personalidade, que é a parte pessoal. Porque o mapa ele vai te dar as condições da parte pessoal, da parte profissional, do relacionamento conjugal e da parte da espiritualidade. É um compêndio de praticamente 60, 70 páginas que pega tudo da sua vida. Né? Então, vamos nos concentrar agora na parte da personalidade, o que é muito importante. Por quê? Porque quantas pessoas se levantam, tomam café,
vão trabalhar, vão para a batalha, né, como a gente diz, vai para a luta, conquista lá o seu dinheirinho todo mês, mas não se lembra de muitas coisas do que fez no trabalho ou não dá os resultados que a empresa gostaria. Quantas e quantas vezes você falou com o seu cônjuge, né, com o seu namorado, com sua namorada, e não se deu conta do assunto em questão? Por que que isso acontece? Porque que muitas coisas você faz e depois você se arrepende? Por que que coisas que você não quer fazer na sua vida, você acaba repetindo na sua vida? Fato. Porque você, na verdade, não está consciente daquilo. Você acha que está consciente do que está fazendo, mas na verdade você não está consciente. Você está inconsciente daquilo. Bom, então o primeiro passo é conhece a ti mesmo. E isso passa por um processo. Não é tão simples assim. Como tudo na vida passa por um processo. Eu tenho 2 canais, 2 sites, né, que eu mantenho, né, tudo junto, Marcelo Pavan, com M de Maria do Pavan no final, .com.br, esse é meu site de numerologia. Eu tenho um instituto também com outras ferramentas que eu chamo de ferramentas integrativas, que é www.institutoreikal.com.br. Reikal é com H, tá? É H-E-I-K-A-L. Então se escreve, na verdade, Eikal. Então é tudo junto, institutoeikal.com.br. Ali você consegue acessar todos os meus canais, né? Tanto em um quanto o outro. Do YouTube, eu mantenho 2 canais separados do YouTube, mas o que mais tem vídeos é o Instituto Reikal. Então, eu mantenho os dois canais com vídeos. Um que eu estou começando a mexer agora, que é o Marcelo Pavan, mas o Instituto Reikal ele já está muito mais consolidado. E ali, eu gravo um vídeo que eu falo sobre os processos, né? Então, o que é um processo? Um processo são sequências de atividade, né? São sequências de atividade. E a vida, ela passa por um viés de sequências de atividades. Só que, quanto mais desperto você está, mais resultado efetivo você tem, certo? Quanto menos desperto, quanto mais o inconsciente tomar conta da sua vida, menos desperto, menos resultados efetivos você tem, mais arrependimentos você tem e mais sequenciamento daquilo que você não gostaria de fazer, você continua a fazer. Tá? Então, o importante é entender em que estado você está, consciente ou inconsciente. E passa pelo viés da lei dos 3. Qual é a lei dos 3? É aquilo que a gente estuda dentro do Eneagrama, para identificar a nossa personalidade e para evoluir a nossa personalidade, que é o que o mapa cabalístico te dá. Motivação, impressão e expressão. Dentro do paralelo do Eneagrama, como uma ferramenta integrativa de evolução, nós temos a parte mental, emocional e espiritual. Bom, vamos entender então a tríade, né? Então nós temos a tríade dos instintivos, que é o corporal que eu estou dizendo. São os enatipos 8, 9 e 1, que está representado pela motivação dentro da analogia do mapa numerológico cabalístico. Depois nós temos a tríade dos emocionais, que é o mesmo dos emocionais do Eneagrama, né? Que está relacionado ali à parte da impressão, que são os enatipos 2, 3 e 4. E depois nós temos os mentais, que é a nossa expressão dentro do mapa numerológico cabalístico, né? Que são os enatipos 5, 6 e 7. São tipos de personalidade. Tá? Mas o mapa ele vai te dar a condição de você entender qual é a sua personalidade. Por quê? Porque os 3 fatores, os fatores mentais, emocionais e corporais, que é pensar, sentir e se movimentar ou agir, eles fazem parte da sua vida independente do enatipo que você seja.
Mas o que acontece? A evolução ela parte por algumas etapas, né? Para que a gente esteja desperto, para que a gente esteja de fato consciente das nossas ações, dentro do controle da nossa vida. O mental somente representa 7%. Ela vai dizer o quê? A mente sempre racionaliza, né? Mas o que é isso? Aí a gente vai para o emocional e a gente percebe que o emocional representa 38%. O emocional é o como. O como já me induz ao movimento, que é a parte do corpo, que representa 55%, que é com o quê? Então eu já quero me pôr em movimentação. Então a personalidade é o conjunto desses 3 elementos, do mental, do emocional e do corporal, certo? E esses 3 elementos têm um que é o que a gente chama de argamassa, que é um dos mais importantes. E qual é esse que é o mais importante? É o mental? É onde eu penso? Então é o corporal, é como eu me movimento? Também não. É o emocional. Pode ver, quando você está com o seu emocional abalado, tudo vai mal. Você tem dores, você desenvolve doenças, você desenvolve desânimo, você desenvolve maus pensamentos e más ações. Então você pega tanto a parte mental e a parte corporal e você contamina ela com coisas ruins. E quanto mais você permanece nesse estado, mais desse estado você vai ter na sua vida. Seja na sua vida empresarial, seja na sua vida pessoal, ou seja consigo mesmo. Tá? Quanto mais coisas ruins você tem, você sente, mais dessas coisas ruins você acaba atraindo. Então é importante, pelo viés do mapa numerológico cabalístico, conhecer quem é você. Quem de fato é você? O que você de fato veio fazer nesse mundo? Quais são de fato as suas habilidades? Né? Quais são de fato as suas habilidades? Por quê? Porque você precisa parar de reagir e começar a agir. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que na reação, ou seja, quando o seu emocional está abalado, né, o seu animal toma conta, o inconsciente toma conta, né? Somente a motivação toma conta. E aí você pode ter vários resultados ruins. Então você acha que você está pleno e você não está pleno. Você está agindo na emoção, está agindo no desespero, está reagindo às situações. Quando você tem um emocional controlado, você faz justamente o oposto. Você começa a agir, você começa a controlar a situação. Você fala, opa, eu estou no controle desse movimento. Eu sei o que eu posso fazer, o quanto eu posso fazer e agora eu sei planejar o como fazer. Então esse passa pelo primeiro viés, que é o que a gente chama do viés da tríade. Então o emocional é muito importante. Fazendo aqui uma analogia para você entender, imagine que você tem um cimento de um lado. Imagine que o cimento é o mental. E do outro lado, você tem os agregados, que são a pedra e a areia. Se você juntar o cimento com a pedra e com a areia, você vai ter uma mistura. Só que uma mistura que de fato não vai te trazer nada. Não é aquilo que você está objetivando. Então o que é que falta? Falta o essencial. E qual é o essencial? É o emocional, que nada mais é do que a água. É a água que vai fazer com que essa mistura de cimento, pedra e areia crie uma consistência, crie o cimento que realmente você quer, a argamassa que você quer, né? Ela vem através da areia. Então a transformação da sua vida, da sua personalidade, passa pelo viés do controle emocional primeiramente. Claro, evidentemente que os 3 são importantes, né? Se eu falar para você que o mental não é importante, que o corporal não é importante, claro que são. Mas o que dá a liga, o mais importante, é a parte, nesse caso,
emocional. São as emoções. Elas é que precisam ser controladas. Elas é que precisam ser dominadas. Então, para que isso aconteça, passa por um viés de autoconhecimento. Isso é um processo. Isso não é uma mágica que acontece do dia para a noite, mas é muito possível conhecer com profundidade quem é você e a sua personalidade. E a partir desse momento, começar a desenvolver a personalidade para aquilo que você quer, para os objetivos da sua vida, para aquilo que você quer conquistar, para os seus sonhos, para os seus objetivos. Mas conquistar de maneira sólida. Então tem um processo. Lembra que eu falei do processo? Ali entra a lei das oitavas, que eu vou falar um pouco para você sobre a lei das oitavas. Né? Se você olhar um piano, você tem lá Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Perfeito. Entre o Dó, que é o Si, que vem depois, e o Fá, até o Ré, você tem uma oitava. E o que tem a ver isso, Marcelo? Bom, tem a ver o seguinte. Para você desenvolver um processo, primeiro você entendeu que você tem que conhecer muito bem a personalidade. Estar desperto e saber quem é você. Porque se você não sabe de fato quem é você, e você não está de fato desperto, consciente, toda a parte emocional está descontrolada e ela está dominando aquilo que você acha que está dominando. Então o processo passa pela lei da oitava. Gurdjieff já dizia isso. Passa pelo viés da lei da oitava. Então quando você tem no Dó, você tem um projeto. Muito legal. Então eu tenho um projeto. Eu tenho um projeto em mente. Só que quando eu vou para Si, ou seja, pegar essas ideias e colocar em prática, eu percebo que ali existe um obstáculo. Sim, todo processo tem os seus obstáculos. Só que quando você está consciente, fica muito mais fácil de você entender e interagir com esse obstáculo, que é o que muitas vezes acontece na sua vida. As coisas não dão resultado, porque esse processo não está sendo feito de forma consciente. Então, quando eu estou consciente, eu percebo esse obstáculo. E quando eu percebo esse obstáculo, eu percebo que existem ferramentas que eu posso utilizar para ultrapassar. E quando eu utilizo as ferramentas para transpor esse obstáculo, eu passo para o crivo das novas ideias. Eu tenho um projeto e eu tenho novas ideias. Ótimo! Quando eu tenho um projeto e eu tenho novas ideias, eu consigo consolidar essas ideias agora. Eu separo o joio do trigo e agrego isso no meu projeto. Então isso é transformador. A partir do momento que eu tenho essas novas ideias consolidadas no meu projeto, de forma consciente, com a minha personalidade, entendendo quem eu sou e trabalhando de forma consciente, eu vou para a próxima etapa, que é a análise. O que é isso? Bom, eu tenho um projeto, eu tenho as ideias, e agora eu tenho que analisar como eu vou desenhar esse processo. E o processo ele é feito de etapas. Então eu começo agora a fatiar essas etapas, que são as atividades, para conseguir aquilo que eu estou objetivando com o meu projeto. Então isso é um processo, né? Que são os algoritmos. Assista o meu vídeo sobre algoritmos. Sobre os algoritmos. Algoritmos são processos. Então agora eu cadencio todas as atividades dentro de um processo. É isso que eu chamo de, dentro das oitavas de Gurdjieff, de análise. Analisar todas as atividades. Aí, para que eu tenha uma atividade muito bem feita, muito bem consolidada, porque uma atividade depende da outra para eu seguir o meu processo, eu tenho que ter o quê? Controles. Então, para cada fase, para cada atividade, eu tenho que desenvolver o quê? Controles. E ali é onde muitas pessoas falham. Não projetam direito, não pensam direito naquilo que querem e aí não criam controle. Bom, tudo aquilo que eu não controlo, eu não sei se aquilo está ok ou não. Então, o que eu preciso fazer?
estabelecer o controle, monitorar esse controle em cada atividade do meu processo. Isso me permite, a hora que eu tiver esse controle desenhado, ir efetivamente para a execução, para a ação. Então entende como as coisas ali do triângulo, dos três, do trino e da oitava, que é o processo, elas estão integradas, agora eu vou para a ação. Só que quando eu vou para a ação, eu percebo que tem um grande detalhe. Existe uma diferença entre a teoria e a prática. E eu percebo que existem obstáculos nas ações. A hora que eu vou efetivamente fazer, eu me deparo, às vezes, com um ou vários obstáculos. Então, o que eu tenho que fazer? Trabalhar a minha consciência, todas as minhas habilidades, para romper esses obstáculos. Então, eu trago toda a minha personalidade, toda a minha habilidade para trabalhar em cada um desses obstáculos. Sejam eles quais forem, é possível trabalhar os obstáculos? Com toda certeza. Então, quando eu faço isso, eu trabalho os meus obstáculos, eu consigo ir para o próximo passo, que é o suprimento. O que é o suprimento? Às vezes, comprar algo que eu preciso para consolidar o meu processo. E aí eu consolido o meu processo. É mais ou menos o que a gente fala do ciclo PDCA. Plan, planeja, do, executa, check. Checa, action, age e faz um projeto de melhoria. Então agora eu consigo planejar de novo o que? A melhoria daquilo que eu já consegui com a execução. Eu já atingi o meu objetivo. Agora eu sei como ele funciona. É o Learn Organization, né? Eu aprendo com ele, eu aprendi com ele. Agora eu posso planejar um novo projeto que quer ou uma coisa nova a partir dele ou a melhoria dele mesmo. Só que para que eu consiga isso com tanta efetividade e com tanta maestria, como você deve estar olhando, pensando do outro lado, mas agora eu consigo fazer o processo com muita maestria, porque eu entendi a lei da oitava que o Marcelo está falando. Isso somente ocorre e somente acontece, toda essa linhagem do processo, quando eu tenho a lei dos três muito bem consolidada. Que é, de novo, a parte mental, a parte emocional e a parte corporal. Para eu conseguir atingir o processo de tudo que eu quero na minha vida, que eu chamo de lei da oitava, aqui de Gurdjieff, né? Além de eu ter toda essa parte trabalhada, principalmente a minha parte emocional, eu preciso conhecer exatamente aquilo que eu quero. Então isso passa por uma lapidação da personalidade. Então quem é você? Quem de fato é você? Não é aquilo que nós nos tornamos, né? Através das nossas crenças limitantes, através do que a igreja falou para mim, a religião falou para mim, daquilo que os meus familiares falaram para mim, daquilo que os livros que eu li falou para mim, né? Daquilo que a escola, seja lá quem for, falou para você e moldou você nisso que você é. Isso é uma coisa, isso que nós chamamos de ego, né? O ego, ele é de todo ruim? Não, ele não é de todo ruim. Ele está ali para te proteger e te trouxe até aí onde você está agora. Seja grato a ele. Mas de fato, quem é você? A sua essência, a sua criança. Quem é você? Aquilo que você quer. Você precisa descobrir quem é você, porque senão todas essas coisas que eu te falei, do ego, a escola, o livro, os familiares, a igreja, ainda estão agindo na sua mente, agindo no seu emocional. Ou seja, o pensar, o sentir, o movimentar não é seu. É dessas crenças que possivelmente ainda estão dominando a sua vida. Então é importante identificar essas crenças, esses movimentos e saber quem é você e estar desperto. Isso passa pelo crivo do conhecimento da numerologia cabalística da sua personalidade. Então, identificar realmente a sua personalidade, ela é o primeiro passo para você identificar quem realmente é você. Como eu faço as coisas de forma correta? Como que eu faço as coisas a partir de agora e não me arrependo mais? Como que eu crio uma neuroplasticidade de um novo comportamento
que passa pela ciência da neuroplasticidade, da neurociência, com um novo comportamento, para que eu não repita mais coisas erradas. Eu não seja mais influenciado por essas crenças, por esses engramas que podem aí estar dando falsas informações e criando falsos comportamentos, falsos pensamentos, falsos sentimentos, portanto, falsos movimentos. Para que eu tenha, de fato, um conhecimento de mim mesmo, da minha personalidade, eu preciso primeiro fazer o meu mapa cabalístico, me conhecer. E aí sim, eu começo a pensar, eu começo a sentir, eu começo a me movimentar de forma consciente. E é com essa consciência em mente que eu consigo, a partir de agora, ter os resultados efetivos na minha vida. Sejam eles resultados empresariais, sejam eles da parte pessoal, seja ele da parte profissional. Mas é muito possível, através da numerologia cabalística, ter esse conhecimento. Olha a profundidade que é isso. E eu tenho inclusive uma ferramenta que eu utilizo, porque eu explico tudo isso para você, como integrar isso, como fazer isso acontecer na sua vida. Então, se você quer realmente ter uma mudança efetiva na sua vida, eu sou Marcelo Pavan e eu aguardo o seu contato. O meu telefone com WhatsApp é 11 94 700 1502. Se você quer, de fato, pela numerologia cabalística, por esse processo integrativo, mudar a sua vida e se tornar uma pessoa consciente e com resultados efetivos na vida, eu aguardo você. Um grande abraço, muito obrigado por assistir o meu vídeo. Shabbat Shalom.